tédio também é um lugar bom para morar. Parece esquisito falar isso, né? Mas falar de tédio é falar de como a gente consegue ter uma relação com o vazio, com a falta do excesso, com o silêncio, com a parada, a respiração profunda. De maneira geral, como sociedade, nós temos uma dificuldade imensa de lidar com o tédio. Isso porque o tédio é o convite à percepção de si. Quando o tédio chega, a gente costuma buscar formas de preenchê-lo. Com comida, com ambientes sociais, com redes sociais, com bebidas, com distrações. Tudo aquilo que me leve a um lugar diferente do que o estar em mim. O tédio é a palavra que define o lugar do nada. Sabe quando a gente entra no elevador e está ali diante de outra pessoa, sem ter muito para oferecer, porque não sabe o que aquela pessoa quer? E aqueles segundos começam a se tornar horas, porque a gente entra naquele desespero, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, a gente sente calor, porque não sabe exatamente como preencher aquele espaço. Essa é uma pequena demonstração do quanto temos dificuldade em respirar tranquilo no vazio. Porque não só não sabemos lidar com o tédio e com a inexistência do preenchimento da situação, como também sofremos por antecipação, por querer preencher o outro. Aí fala do tempo, será que chove hoje? Tá calor, mas semana passada estava frio. Fica aquela conversa que mais vazia era do que o próprio vazio, mas que nos dá essa falsa ilusão de que a gente está enchendo as coisas. Assim também é o nosso comportamento diante de situações que a gente não sabe lidar. Pensa aí, como é para ti reagir no vazio a situações fora do teu controle? É quando alguém passa por uma situação muito difícil, como a perda de alguém. E ao chegar nessa conversa, a gente tenta encher aquele lugar de palavras. Mas vai ficar tudo bem, mas vai passar, mas lembra de, mas faz assim. Ou pior, deixa eu te contar a história de outra pessoa que também passou por e que talvez foi até pior. É a nossa incapacidade de lidar com a experimentação do vazio. É a nossa incapacidade de silenciar e permitir que o nada reine para que o outro e nós mesmos possamos lidar com os nossos sentimentos. É a nossa incapacidade de perceber que o vazio não é ruim, mas o vazio é um convite a estar com a gente. Pequenos atos que acontecem na nossa vida cotidiana, enquanto a gente simplesmente vive, revelam o quanto temos ou não essa capacidade. Porque meditar num mantra bom, imaginando uma cachoeira, fluindo nas águas, percebendo o ar que entra e o ar que sai. Oi, Mariazinha. É simplesmente fácil, perto da experimentação da meditação convidada pela vida, do vazio que não tem como objetivo acalmar. O tédio não é o lugar da calmaria. O tédio é quando a gente percebe que não há em nós ferramentas que podem ser utilizadas para preencher aquele lugar. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu falava para minha mãe: mãe, eu tô com tédio, eu preciso fazer alguma coisa. E ela sempre me dizia: minha filha, vive o tédio.
E viver o tédio parecia loucura. Mas hoje, me parece talvez o maior ato de sanidade que alguém pode fazer. É nesse lugar do tédio, do silêncio, que a gente passa a ter contato com um aspecto necessário, extremamente importante e na grande maioria das vezes ignorado. O tédio é um lugar da acomodação. O tédio é a vírgula, talvez o ponto e vírgula, que é aquela pausa um pouco mais longa entre uma frase e outra. É quando a gente precisa respirar no meio de 2, 3 coisas. Já tentou ler um livro sem pontuação? Em algum momento as coisas perdem o sentido porque a informação está lá, a experiência, a história está lá. Mas é tudo tão colado um no outro que a gente não consegue ter a compreensão. Por que será que na história da tua vida, no teu livro, isso seria diferente? Quando a gente se nega os tempos de ócio, tediosos e vazios, nós nos negamos o respiro entre uma experiência e outra. E nos negamos ali a percepção e a acomodação dos sentimentos que vieram daquele lugar. Aprofundando ainda mais esse pensamento, me lembro também que o tédio, esse lugar do vazio, também é um convite a uma outra autopercepção. Quanto esse vazio, na verdade, te convida a perceber quanto de poder tu dá para o outro te preencher. Porque talvez o tédio seja só uma revelação da tua alma de que você não se preenche sozinho. E que quando o outro não há, quando o outro não entrega, quando o outro não promove, te falta. Te sentes só. Percebe o nada. Mas esse nada é aquilo que tu te entregas. Abrir espaço também para perceber o quanto a gente lida mal com esse lugar onde a gente fica só com a gente, é talvez uma máxima percepção do quanto a gente só com a gente não se atende. Não se basta. Não se acolhe. Transformar o tédio em um espaço de percepção de si, acomodação das suas emoções, resgate da sua relação consigo, fortalecimento da sua própria paciência, compreensão dos ciclos. Observa a natureza. A natureza passa por grandes períodos de tédio. É aquela árvore que flori maravilhosa e que dá um show na vida. Mas que de repente seca, perde a cor. E num tédio visual se limita a ser só o que é. Um tronco. Não consegue dar naquele momento. Porque para que consiga trazer nova florada, precisa recolher-se em si, sem precisar ser belo para o outro, sem precisar mostrar para o mundo, só ser aquilo que é. Aceitar que em alguns momentos não pode se atender ao desejo externo e nem pode-se esperar reconhecimento. Nós somos a natureza, não parte dela. E é nesses momentos de tédio, de nada, de vazio, podemos ter a oportunidade de concentrar a nossa potencialidade máxima. Reconhecer o que até aqui foi bom, preparar o que vai nos levar para outro lugar. Aceitar o tempo
não o nosso tempo, o tempo dos ciclos da vida. Para que na próxima florada, em um lugar muito festivo, de muito amor e com muita expressão, esse tédio dê lugar a tudo aquilo que você tem para mostrar. Mas não te esquece, o tédio, em alguns períodos da vida, é um lugar bom para se morar. Arro!